time mal, Flamengo com a mais recuando, postura ridícula, covarde do Flamengo, postura péssima, patética, o time não joga. E aí muita gente vai falar assim, Carioca engana. Cara, engana não, porque na verdade o Tite já estava fazendo esse tipo de situação, esse tipo de postura, o Flamengo já estava tendo esse tipo de postura, só que agora é Campeonato Brasileiro. Muita gente acha que o Atlético Goianiense, por exemplo, vai brigar para não cair, eu discordo. O Atlético Goianiense é um bom time. O Atlético Goianiense vinha de 15 vitórias seguidas. O Flamengo venceu hoje, jogando muito mal. Muita gente chegando ainda, ativa a notificação, se inscreva no canal, dê o like aí na live, isso ajuda demais, solta o dedo no like, ajuda muito. Compartilha a live aí com os amigos, com as amigas, vamos fazer o canal o Atlético Goianiense for roubado. Gente, o arbitragem foi horrível. Foi horrível. Para mim, errou tanto para o Flamengo quanto para o Atlético Goianiense, mas a arbitragem patética, ridícula. O Flamengo não pode sofrer da forma que vem sofrendo. Gente, olha só, o Flamengo estava ganhando de 1-0, um a mais. E como foi diante do Milionários, foi hoje. O time simplesmente recua. Recua. O time recua, sem nenhum motivo. O Tite é assim, mas não é para ser assim, gente. O Tite precisa entender o que é o Flamengo. O Tite precisa entender que, desse jeito, não vai ganhar nada. E quando eu digo não ganhar nada, é título. Eu estou falando de título. Com essa postura covarde, não vai ganhar. Tem que ter mudança na postura. Não dá para o Flamengo jogar desse jeito covarde. O Flamengo não é desse jeito. A cultura do Flamengo não permite isso. O espírito do Flamengo não permite isso. O Flamengo não pode ser um time covarde, fazer 1-0 e recuar mesmo jogando com a mais. O Flamengo não é covarde. E o Tite está sendo covarde em jogos com essas circunstâncias. Com 1 a mais, ganhando, você vai recuar sempre, vai chamar o adversário para o seu campo de ataque? Não! Não faz o menor sentido isso. Com um padrão preocupante. Nos 2 jogos, o Flamengo fez 1-0 e o adversário ficou com um jogador a menos. Quadro perfeito para você liquidar o jogo. Ir para cima, meter 2, 3, 4, fazer saldo de gols, garantindo os 3 pontos com tranquilidade. O que aconteceu nos 2 jogos? Tanto no El Campín como no Serra Dourada. O Flamengo sentou em cima da vantagem, começou a trocar bolas entre os zagueiros até cansar. Aliás, esse jogo é decididamente uma reedição do futebol do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Sampaoli. É inadmissível que o Flamengo, depois do que fez e no El Campín, depois da maneira como foi castigado no El Campín e deixou escapar uma vitória importante, que seria na estreia da Libertadores, sair logo com 3 pontos, brigando pelo primeiro lugar do grupo, o Flamengo errou no El Campín. Errou ao sentar em cima da vantagem. Errou ao não explorar a vantagem de um homem para avançar mais e para fazer mais gols. Pois ele repete isso tudo de novo no jogo de hoje, gente. Não, sério, não é possível. Não é possível. Não é possível que o Tite não tenha feito um exame de consciência e tenha dito, porra, fizemos merda. Tínhamos que ter partido para dentro. Não, tinha altitude, tinha desculpa da altitude. E hoje, qual foi a altitude no Serra Dourada? O gramado era ruim. Porra, o gramado era ruim para os 2, cara. O gramado era ruim para os 2. E o Atlético Goianiense, com um homem a menos, foi para cima, fez um gol, sofreu um pênalti e fez um segundo gol anulado. Anulado por o cara não cortou o cabelo. O tupete do jogador do Atlético Goianiense ficou 5 centímetros acima da chuteira do Fabrício Bruno. Porra. Vergonha, gente. Vergonha, vexame. O que está acontecendo? Estamos todos nos enganando com o Carioquinha? O Flamengo é isso aí mesmo que a gente tem visto? Que a gente viu contra o Milionários? Que a gente viu contra o Palestino, uma vitória de 2-0 horrorosa também? E que a gente viu hoje nessa estreia contra o Atlético Goianiense, que poderia ter ganhado ele, Atlético Goianiense, o jogo,
Aliás, que absurdo, que burrice, Léo Pereira, que burrice. Como é que você pode ter um momento tão estúpido como esse, de dar um chambão no cara para revidar? Revidar o quê? O cara botou a cabeça na frente do Rossi para atrapalhar a saída de bola, nem tocou no Rossi. Você foi revidar o quê, Léo Pereira? Você quase entregou a rapadura. A sorte é que o Atlético Goianiense bateu o pênalti na trave. Aí o Tite desandou a empilhar atacante, alucinadamente. 200 mil atacantes. Entrou Lohan, entrou Vitor Hugo, entrou Carlinhos. No final do jogo, o Flamengo tinha só um zagueiro em campo, que era o Fabrício Bruno. Um zagueiro e um lateral. Porque o Vinha sofreu uma concussão, me parece que séria. Ou seja, o Flamengo, daqui para frente, vai ficar só com o lateral esquerdo. Não sei quanto tempo o Vinha precisará para não correr riscos depois de sofrer uma concussão. Concussão é um negócio muito sério. E do lado direito não tem ninguém, cara. Por que o Ayrton Lucas do lado direito? Por que não botar o Léo Ortiz na zaga e empurrar o Fabrício Bruno mais para o lado direito? Jogar com 3 zagueiros, com o Fabrício Bruno fazendo mais a lateral direita? Porra, Tite, isso é óbvio, Cacilda. Aí você vai lá conversar com o teu filho, agora você acha ele um gênio. Eu acho que hoje em dia o treinador do Flamengo é o filho do Tite, não é o Tite. É o Matheus Bach. Afinal de contas, é sempre com ele que ele vai conversar. Aí se reuniram lá e inventaram Ayrton Lucas de lateral direito. Para, no final do jogo, o Flamengo jogar sem lateral direito e sem back central. Empilhando atacante na frente. Deu sorte, cara. Deu sorte, porque o juiz resolveu ver pênalti numa jogada que eu vou ser muito sincero. Eu não marcaria aquele pênalti. Sobre o aspecto de malandragem, o Bruno Henrique foi perfeito. Mas eu confesso a você, na hora que o juiz foi pro VAR, eu fiquei vendo e revendo o lance, eu não vi pênalti. Sinceramente, eu não daria aquele pênalti. Mas deu. São Judas Tadeu soprou lá no ouvido do juiz e do VAR. Pênalti! Pênalti pro Mengão! E aí o Flamengo conseguiu uma vitória absolutamente pavorosa. A questão não é nem encantar. Acho que não vai encantar mesmo, já disse isso, que não ia encantar esse time do Flamengo, não ia acontecer nada de fora, de sobrenatural, porque não é o perfil do técnico Tite. Agora é um time que não encanta, que não joga bem. O Gil Roneman está com a gente por aqui, que sufoco. Eu entendo o primeiro tempo ruim pelo gramado, mas com 11-10 no segundo tempo não pode tomar um empate e criar tão pouco. Não pode acontecer isso. Não pode. Gente, não dá para se normalizar essa situação. O Flamengo está jogando mal. Ah, tá ganhando, tá, mas e aí, cara? Uma hora vai se estrepar. Então isso é muito complicado, muito complicado. Eu não deixo de ressaltar aqui a condição do gramado horroroso. É uma vergonha que isso aconteça. Agora, não dá para... Mas o gramado é ruim para os dois. É ruim para os dois. Tá certo ou eu estou errado? Me digam aí se eu estou errado. Deixem likes, pessoal. Wildon Maximiliano Pérez. Tite parece não se preocupar com o desempenho, só com o resultado. Mas não existe garantia nenhuma de que o resultado virá. Não existe. Tem que jogar bem. Chega de aceitar essa falsa dicotomia de que é melhor jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Não tem isso. Se você jogar bem, a chance de ganhar é muito maior. Tá uma bagunça o time. Tá uma bagunça. O time tá mal. Muito mal. A Thelma tá falando aqui do pênalti. Eu acho que os 2 pênaltis foram. Os 2 pênaltis. Mas a arbitragem foi horrorosa. Foi horrorosa para mim. O Flávio tá falando aqui que o Arrasca se arrastou hoje. É verdade. O David tá falando que o Tite... Eu não falei que o Tite não seja treinador do Flamengo, David. O que eu tô falando aqui é que é complicado jogar dessa forma. É complicado. Não dá para aceitar. O Maílson Xavier está falando aqui, falso rubro-negro. Não, cara. Não é isso, Maílson. Não é isso. É não se acostumar com a mediocridade. A arbitragem como um todo foi uma lástima.
O que nós tínhamos hoje dentro de campo era de envergonhar, porque o pênalti pro Atlético Goianiense não foi. O pênalti agora no final, não sei de onde é que eles tiraram a ideia de que aquilo ali foi uma penalidade. A expulsão talvez seja questionável, o último homem, coisa e tal, o Pedro vai chegar, tá mais veloz, tá correndo, né? Aratite, conforme Massaredian, pode chegar na cara do gol. Beleza, agora, a arbitragem como um todo foi lamentável, um cataclismo, um hecatombe no estádio Serra Dourada. O segundo tempo teve mais de 1 hora, rapaziada, teve 60 e lá vai minutos, tamanha confusão que foi a arbitragem na partida entre Flamengo 2 e Atlético Goianiense 1. Agora, vou voltar ao que interessa, porque ficar falando só de arbitragem é criar uma cortina de fumaça em cima de um time que não está jogando futebol para pensar em algo grande, em títulos e conquistas no ano de 2024. Sincero, honestamente, o Flamengo não foi testado, o Flamengo não foi colocado à prova, e os últimos jogos têm dito isso muito claramente. Aos poucos, as atuações de 2024 fazem lembrar o Flamengo com dificuldade de deficiência no ano passado. Afinal de contas, ano passado ficou tirando sarro, ficou gozando o Flamengo quando empatava ou perdia para Alcas e Nublense. Quais foram os primeiros 2 jogos do Flamengo na Libertadores da América? Contra os portentosos Milionários e Palestino. Foi muito diferente? Foi muito distinto? Estreia no Campeonato Brasileiro. Pegou quem? O tricampeão goiano. Meus parabéns, Atlético Goianiense. Vai vencer o Campeonato Brasileiro? Vai buscar vaga na Libertadores da América? O Flamengo ainda não convenceu. Para quem ama números, para quem ama estatísticas, o Tite é o técnico adequado, é o técnico perfeito. Vai colecionar um monte de números. Time menos vazado, o que fica 250 milhões de anos a cada passagem do Cometa Halley sem sofrer um gol, a defesa mais coesa, mais compacta, o ataque mais promissor, mais eficiente, e o futebol. E aquilo que vale, o que importa, e o futebol? Aonde vai esse Flamengo com esse futebol comandado pelo amado por alguns Tite na temporada de 2024? Eu sei que as escusas e as desculpas já estão prontas. Tem desgaste. Desgaste com um time que jogou a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro contra o poderoso Nova Iguaçu. Que desgaste é esse? Desgaste porque jogou contra o Milionários e contra o Palestino? Ora bolas. E quando pegar o Atlético Mineiro? E quando pegar o Palmeiras? Quando pegar o próprio Grêmio, que não vai muito bem assim? Quando pegar um time mais encorpado, como o Internacional de Porto Alegre? O que vai ser desse Flamengo? Vai ficar falando em desgaste? Vai ficar falando em campeonato estadual? Vai ficar falando em início de temporada? Olha, gente, é bom ficar atento, é bom ficar esperto, porque o começo é desanimador. Estou falando em termos de futebol, não estou falando em números e estatísticas, não. Em termos de futebol apresentado. A atuação do Flamengo, deixa a arbitragem de lado. Olha o que jogaram os jogadores do Flamengo no Serra Dourada. A culpa é do gramado. Esse elenco custa 40 milhões de reais por mês, meu amigo. Esse clube tem um orçamento de 1,5 bilhão de reais por mês. E a torcida não tem direito de exigir, não tem direito de criticar, não tem direito de cobrar, ou pelo menos de ansiar, de esperar um pouco mais. E não é voltar 2019 a Jorge Jesus, não. É apenas ter o direito de ficar insatisfeito com o futebol jogado. E isso está acontecendo nesse momento. Agora, se alguém vai se abraçar, se vai mergulhar, vai namorar, vai noivar e casar com os números, com as estatísticas, pega a estatística, enfim, guarda, namora e segue o jogo. Agora, como futebol, como apresentação, como disposição tática, como soluções que o técnico tem que tirar da cartola, continua achando feijão com arroz danado, Pedro. Que o Flamengo, com o Tite, hoje sofreu o seu segundo gol, né? Eu acho que a estatística, por enquanto, vem mostrando bons números, né? Mas você é titista. Você é titista. Você tá gostando. Não tá jogando nada, mas tá bom. Aí quando pegar um adversário encorpado nas quartas, ele adora quartas de final, é sempre bom lembrar, né? Quando chegar quarta de final da Libertadores, quando chegar quarta de final de Copa do Brasil, vamos ver então se esse futebol diminuto, bolinha de gude que o Flamengo tá jogando vai ser suficiente para avançar. Tomara que avance. Mas precisa progredir, precisa evoluir, precisa avançar muito mais, Pedro. Olha os últimos jogos do Flamengo. O Flamengo fez final do Campeonato Estadual contra o Nova Iguaçu. Estreou na Libertadores da América contra o Milionários. A segunda partida foi em casa contra um Palestino que tomou de 4 jogando em casa. E estreou no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Não jogou bem em nenhuma das partidas.
E é para ficar satisfeito? É para ficar colecionando estatísticas? Eu lembro dessa história na seleção brasileira. O Tite conseguiu botar o Brasil na Copa do Mundo. Precisava de um ciclo completo. Ficou não sei quantos jogos sem perder. Meteu tantos gols. Para que serve eliminatórias? Se não colocar todo mundo lá na Copa do Mundo? Não serve para porcaria nenhuma. É mais do que obrigação estar numa Copa do Mundo. Quando pegou a seleção de segunda prateleira lá, a poderosa Bélgica, a poderosa Croácia, que não ganha na Copa do Mundo, pimba, caiu. Olha, eu já vi esse filme antes, Pedro. Eu não quero ser profeta do apocalipse. Quero estar redondamente enganado. Agora, o Tite precisa entender que o torcedor do Flamengo quer mais. Como diria o RPM, muito mais do que isso que está apresentando. Se você for analisar o futebol e deixar de lado essa atuação circense da arbitragem no 2-1, deixa muito a desejar. Já são 4 jogos contra adversários de medianos a fracos, Pedro. De medianos a fracos. E o Flamengo não conseguiu se impor, mesmo, como você bem disse, com um jogador a mais. Eu estou preocupado. Eu conheço um monte de torcedor do Flamengo que está preocupado. Agora, se é para bater palma, que nem foca, que nem coreano na arquibancada, porque está lá no placar 1-0, 2-1 ou 2-0, PT, saudações, meu amigo. Aí, cada um com o seu gosto. Para o meu gosto, para o meu tipo de pensar futebol, de admirar futebol, não me agrada em nada.